Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A graça e a paz. Voltamos a mais um estudo bíblico. Estamos iniciando hoje aqui e o nosso tema de hoje é ser lembrado. Eu construí esse estudo baseado nesse texto de Lucas 23, onde nós vemos o episódio da crucificação e o diálogo que os dois ladrões têm a respeito de Jesus, e um repreende o outro, dizendo que eles mereciam estar ali, mas falando de Jesus ele diz o seguinte: este aí nada fez de errado para que ele pudesse estar aí. E virou para Jesus e citou o famoso texto, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E tudo isso me fez pensar em muita coisa e eu decidi fazer o estudo baseado nesse tema. Então, vamos estar iniciando então, ok? Lucas capítulo 23. Nós podemos ler a partir do versículo 37, onde alguns já estão zombando de Jesus. Na verdade, o interessante é ler o capítulo 23 todo para entender todo o contexto. Eu destaquei aqui o versículo 40 até o 43, porque é a fala dos dois ladrões. Bom, iniciando então, eu comecei a pensar o seguinte, né, para nossa introdução nesse estudo de hoje. Como vai ser o dia que nós fomos recebidos por Cristo? Imagina só, né, o dia que você encontrar com o Senhor, ele fala assim: olha, entra para o gozo do teu Senhor. Você encontrar com Jesus e ele te dá essa resposta. Então, você imagina comigo, acabou uma vida de tristeza, uma vida de frustrações, uma vida de perdas. Imagina, você nunca mais vai chorar por alguém perdido, né? Alguém que morreu, alguém que veio a falecer. Você não vai conhecer frustrações, você não vai conhecer decepções. Vai ser um mundo completamente diferente, e o melhor de tudo isso é que vai ser eterno. Então, muitas vezes a gente reclama de algumas coisas que estão acontecendo e a gente fica chateado e tal. E se a gente pensar o seguinte: olha, imagina um mundo perfeito onde nada disso venha acontecer. Então, esse mundo aí que vai ser a glória eterna. Então vai ser algo maravilhoso. Na hora que eu ouvi essa frase, entra para o gozo do teu Senhor. Isso vai ser maravilhoso para mim e com todos nós que estamos buscando a salvação em Cristo, né? Todos nós que buscamos estar com Deus, nós vamos ouvir essa palavra, se Deus quiser, em nome de Jesus. E tudo isso me fez pensar em várias coisas, e por exemplo a questão desse ladrão, como que ele pôde, né, ser salvo. E ali eu não estou julgando, é uma coisa que está escrita na palavra, né? Porque Jesus respondeu ao ladrão, dizendo o seguinte: olha, estarás comigo no paraíso. Esse texto causa uma certa confusão, porque o que acontece? Um ladrão se converte nos seus últimos instantes de vida, e as pessoas, alguns julgam, dizendo o seguinte: poxa, mas ele viveu a vida toda errada e agora no final das contas ele acaba sendo salvo. Mas isso tudo tem um porquê, e nós vamos estar vendo hoje aqui, falando um pouco sobre isso. Mas a primeira coisa que eu queria fazer você pensar é o seguinte: primeiro, o pecado nos afasta de Deus. Então não tem como você ser recebido na glória, acontecer como esse ladrão, você ter, né, uma promessa dizendo o seguinte: olha, entra para o gozo do teu Senhor, ou seja, entra para a salvação, para o meu reino. Sabe, não tem como você entrar no reino de Cristo se você viver em pecado. E eu costumo falar muito isso, é o seguinte: quando a gente fala sobre pecado com pessoas, especialmente pessoas que não buscam conhecer o Evangelho, pessoas que são completamente à parte, assim, elas até acreditam, elas até gostam de ouvir, mas quando você fala assim,
sobre pecado, as pessoas têm uma visão de pecado assim absurdamente incoerente. Como assim? O que eu quero dizer? É que quando você fala de pecado, a pessoa acha que pecado é matar, roubar, ter inveja e, sei lá, algumas coisas assim. Tipo assim, uma meia dúzia de coisas. Na verdade, várias coisas são pecado. Né? Várias coisas. E para saber o que agrada a Deus e o que é pecado, a verdade é que nós temos que descobrir nas Escrituras. Eu tenho que ler a Bíblia. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes até um pregador ele pode estar falando uma coisa assim, isso é pecado, mas ele pode estar equivocado, ele pode estar lendo uma palavra e interpretando de uma forma diferente. Então, para não haver problemas de interpretação, o correto é você conhecer a Bíblia, conhecer a história bíblica. Eu falo muito sobre a questão da historicidade bíblica, que a gente precisa ter essa noção. Então, para falar de pecado, eu tenho que conhecer a Bíblia. E o que acontece? Se você for analisar bem, assim, eu vou andar com Deus. Então a primeira coisa que você tem que pensar é isso, eu vou me livrar do pecado. Primeira coisa, porque o pecado te afasta de Deus. A própria Bíblia também diz isso. O pecado te afasta de Deus. Então, a primeira coisa é pensar em viver sem pecado. E o que vem a seguir, tá? Eu não vou dizer que isso é uma ordem, tá? Até porque provavelmente o que eu vou citar agora deve vir primeiro, é você aceitar a Jesus. E quando a gente fala, por exemplo, em aceitar a Jesus, também é outro termo que muita gente tem dificuldade de entender. Uma vez eu internado no hospital e um pastor foi orar por um senhor de idade, com bastante idade, tinha 90 e poucos anos, e o pastor virou e falou assim: Senhor fulano lá, né, fulano de tal, você aceita Jesus como seu Senhor? Aí fala: eu aceito Jesus, aceito fulano, aceito ciclano, ciclano. Então ele não tinha nem a menor ideia do que era aceitar Jesus. E muitas pessoas novas, convertidas, ou que estão recebendo a pregação de alguém, quando a gente fala assim, você deseja aceitar a Jesus, a pessoa ela não entende o que é aceitar Jesus. Então eu fiz aqui vamos dizer assim, um compêndio de todo o globo que seria aceitar a Cristo, né? Eu coloquei o seguinte: reconhecer que Jesus Cristo é o Messias e não há outro. Então, o Messias, né? Deus fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai de muitas nações e essa nação seria a nação do próprio Deus, e tem toda uma história. E no decorrer da história, Deus prometeu que enviaria um Messias que pudesse redimir todo o povo e assim salvar todo o povo. Então, por exemplo, os judeus esperam nesse Messias até hoje, eles não creem que Jesus é o Messias. Para os muçulmanos, não existe um homem que pôde ter uma qualidade divina, porque para o cristianismo, para nós que somos cristãos, seguindo o que a Bíblia diz, que foram as próprias palavras de Jesus dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Então nós cremos que Jesus Cristo ele era carne e era Deus. Então, isso por quê? Porque está escrito na Bíblia, foram palavras de Jesus. Além disso, o livro de Isaías vai fazer uma profecia, várias profecias a respeito de Jesus, que ele viria, como seria a situação de como ele viria e tal. Então nós temos uma base bíblica para crer que Jesus é o Messias. Então a primeira coisa para quem quer aceitar Jesus é o seguinte: eu preciso reconhecer que ele é o Messias. O que significa isso? Por ele eu consigo a salvação. Através do sacrifício de Jesus eu consigo a salvação. E que ele é o meu advogado diante de Deus. Então, para ficar fácil para aqueles que estão vindo agora, seria isso. Segundo ponto de aceitar a Jesus é o seguinte: reconhecer suas palavras e torná-las sua prática de vida. Bem, gente, isso aqui é meio que óbvio. Se eu digo que eu quero seguir a Jesus, se eu digo o seguinte: Senhor, eu quero te seguir, é óbvio que eu vou seguir as palavras dele, eu vou seguir os ensinos dele, sabe? Então, quando você tem um mestre, você observa o que seu mestre faz, o que seu mestre fala.
e procura seguir os passos do seu mestre, sabe? Então, o que acontece? Se você diz o seguinte: eu quero seguir a Jesus, então você obviamente vai seguir os ensinamentos dele. Então, o que Jesus falou para você é que é a base. Se algum líder de uma igreja, de uma religião, chegar e dizer uma coisa que esteja fora ou que seja contradizente a essa base cristã, o que eu estou dizendo de base cristã? As palavras que Cristo deixou e que os apóstolos deram continuidade baseado nos mesmos ensinos. Então, se alguém vem com outra palavra que é diferente dessa, tá? Então, obviamente, nós que somos cristãos temos que dar descrédito. Então, se você quer aceitar Jesus, uma das coisas é o seguinte: é a credibilidade total à palavra, ser realmente devoto à palavra de Deus, aos ensinos de Jesus, e tudo aquilo que for contrário você vai evitar, ok? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui dessa situação de aceitar a Jesus é o seguinte: é se auto-reconhecer como pecador e dependente da graça divina, da graça de Jesus. Em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, vai dizer o seguinte: que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, né? Então, todos nós, não houve um ser humano, com exceção de Jesus Cristo, que não pecasse, tá? Não houve nenhum ser humano. Você pode imaginar quem você quiser, os profetas, Moisés lá na época lá que Deus apareceu para ele através da sarça ardente, Elias, que foi, né, um homem assim extraordinário, assim, fez muitos milagres, né? Seu discípulo Eliseu, Enoque, por exemplo, que foi transladado, e por aí vai, né? Vários nomes. E o que acontece? Você pode pensar em qualquer uma dessas pessoas, o rei Davi, que a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus, mas todos esses homens tiveram algo em comum conosco, que foi o seguinte: todos eles foram pecadores, assim como eu, assim como você, assim como os líderes da minha igreja, assim como os líderes evangélicos, assim como qualquer pessoa que você quiser pensar. Todos somos pecadores e, por isso, dependentes da graça de Deus. O que a graça é? É o favor não merecido. Qual favor que eu digo? Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Pelo sacrifício dele, hoje eu tenho a possibilidade de alcançar a salvação por meio dessa graça salvadora. Amém? Então, aceitar a Jesus é, a princípio, isso que eu estou falando para você. Não existe salvação fora de Cristo. Isso aí é fato, é bíblico, foi ensinado pelo próprio Jesus. Ok? Agora, por exemplo, se eu digo que eu tenho aceitado Jesus, mas eu não tenho seus ensinos como uma prática de vida, então eu não tenho como dizer que eu sou cristão. Um detalhe interessante é o seguinte: lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer o seguinte, olha só, vou ler para você aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. O que Isaías está falando aqui? É o seguinte: o seu pecado te separa de Deus. Então, se você tem andado em pecado, você pode ter certeza que você pode ser um religioso, pode não sair da igreja, pode fazer orações, pode fazer jejum, mas Deus não está contigo. Por quê? A própria Bíblia está confirmando aqui que nossos pecados fazem separação de Deus. E com relação ao pecado, pecar não é só roubar, matar, usar drogas, o que eu tinha falado, outras coisas aí que a gente pode imaginar, né? Adultério e vai por aí fora. Não é só isso, sabe? Por exemplo, lá no livro de Tiago fala sobre a acepção de pessoas, né? No capítulo 1, Tiago vai falar sobre a acepção de pessoas e ele diz que é pecado. Então, se eu sou uma pessoa que eu faço acepção de pessoas, que eu valorizo mais aquele que tem status, que tem dinheiro, e, né, aquele que não tem eu deixo de lado, é uma acepção de pessoas, é pecado.
sabe? E é interessante o seguinte, Tiago vai acrescentar uma coisa que eu gosto muito de lembrar nos meus textos quando eu estou trazendo o ensino ou quando eu estou mesmo pregando a palavra. O versículo diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. O que Tiago está explicando aqui? Olha, você pode ser um santinho em tudo que você acha que é pecado. Mas se há alguma coisa que seja pecado e você acha que, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso dar meu jeitinho, sabe? Não importa. Você pecou do mesmo jeito e se torna transgressor de tudo. Ou seja, eu não roubo, tá? Mas eu faço acepção de pessoas. Você é um pecador, entendeu? Eu não adultero, mas eu difamo pessoas. Pecado. Eu não mato, mas eu adoro outros deuses. Pecado. Entende? Então é isso que eu quero dizer. Quando eu vejo assim uma pessoa que quer buscar a salvação, a primeira coisa que ela tem que pensar é o seguinte: eu tenho que abandonar o pecado. Mas o pecado, infelizmente, é uma coisa que sempre vai estar na nossa carne. Enquanto vivemos esse mundo, vamos estar pecando. Então aí que vai entrar, né, a questão da graça e do sacrifício de Cristo por nós. Continuando aqui, por exemplo, ainda falando sobre essa questão de pecado. Muitas coisas que fazemos são pecados, mas algumas elas são esquecidas pelas pessoas. As pessoas acham assim, não, isso aqui não é pecado. Por exemplo, um pecado que era muito comum na época de Cristo era a adoração a pessoas. É isso mesmo. Para quem estuda mitologia, você vai ver que desde muito, assim, os primórdios da humanidade, né, os povos adoravam pessoas. Se você estudar, por exemplo, a mitologia suméria, mitologia grega, mitologia romana, você vai ver que existe, assim, sempre existiu uma adoração muito grande a pessoas. E isso foi se estendendo ao longo dos tempos. Por exemplo, existe uma cultura suméria de adoração a Semíramis. Semíramis é uma mulher que, na verdade, na história até se questiona se ela realmente existiu, sabe? E Semíramis, ela foi adorada, tá? E essa adoração ela foi passando de cultura para cultura e há uma certa interseção entre mitologias. Por exemplo, a mitologia grega com a mitologia romana, elas têm umas interseções. Por exemplo, Zeus e Júpiter, né? Mitologia grega, mitologia romana, Diana e Artemis, sabe? Mitologia grega e mitologia romana. E com a mitologia suméria também isso aconteceu. Isso foi passando com o tempo e pessoas adoram a Semíramis e às vezes nem sabem quem ela é. Por quê? Porque na verdade não está com o nome de Semíramis, vai ter outro nome. E para você ter uma ideia, como essa questão, né, a Suméria, a época dessa adoração a Semíramis, ela tem mais ou menos na faixa de 4.500 anos, agora não me lembro bem. Mas até hoje temos imagens de Semíramis e algumas coisas. Por exemplo, a mais famosa delas seria a Estátua da Liberdade, sabe? Algumas pinturas religiosas que vemos, sabe? De mulher com uma criança no colo e outras coisas mais. E pessoas adoram. E adorar a um ser humano é um pecado muito grave, muito esquecido também. Mas a gente vê que é o seguinte, que Deus se desagradou com vários povos. Se você ler o Antigo Testamento e vir lendo, você vai ver que Deus se desagradou com vários povos porque adoravam a seres humanos, adoravam anjos, adoravam animais. E o que é a adoração? Bom, vamos olhar para essa questão da mitologia. Tá? Zeus, por exemplo, que é o deus principal aí da mitologia grega, ou então Ra, que é da mitologia egípcia, que a gente vai ter mais história na Bíblia sobre os egípcios, né? Que era o deus Ra, que é o Sol, o deus Sol. Então o que acontece? Você vê que eles adoravam fazendo orações
para o sol, eles faziam rituais para o sol, faziam celebrações para o sol. Então, essas coisas são adoração. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: ah, não, eu não adoro isso aqui é como se fosse um símbolo para mim, uma foto e tal. Mas, por exemplo, eu tenho foto da minha família e eu não ajoelho diante da foto da minha família e faço orações para eles, né? Aí você pode questionar assim: ah, mas eles estão vivos ainda. Tudo bem, eu tenho meu pai que eu já perdi, e meu pai foi uma pessoa que eu admirei muito minha vida inteira e alguém que eu sinto muita saudade até hoje. Eu tenho fotos dele, mas também não faço orações para ele, porque eu sei que ele está, né, na glória eterna, aguardando o grande dia. Então, por melhor que a pessoa tenha sido, por mais assim dedicado a Deus que ela tenha sido, ela nunca vai ter o poder de salvar alguém, especialmente porque nós vivemos em mundos diferentes. Há um episódio na Bíblia, que agora eu não me recordo exatamente onde que está, mas haviam dois homens, um rico e um outro homem que era mendigo, e o que acontece? Os dois morrem. Só que o mendigo, ele era alguém que era devoto a Deus e ele foi salvo. E logo o rico, por desdenhar as outras pessoas, fazer as pessoas, ser uma pessoa que ela confiava no seu material, ela morreu e foi para o inferno. E no inferno ele clamou para o mendigo que pudesse falar com os seus familiares sobre o que aconteceu com ele, né? O rico falando, né, o que aconteceu com ele, para que os familiares dele pudessem se arrepender e não ir para lá também. E Deus, no caso, responde para ele o seguinte: olha, os que estão aqui não podem passar para aí, e da mesma forma o contrário, os que estão lá não podem vir para cá, então deixe que eles descubram por eles. Então, o que aconteceu aí? Muitas pessoas acreditam que os mortos podem nos ouvir. Muitas pessoas acreditam que pessoas que a gente pode falar com mortos, eles vão nos ouvir. Isso é uma heresia, não é bíblico, né? Por isso é uma heresia, é um pecado grave, até porque quando você confia mais em pessoas do que em Deus, você está desqualificando Deus, né? Deus é alguém muito superior a um ser humano. Então, quando você dá mais crédito para um homem, né, ou para uma mulher, tanto faz, do que a Deus, então na verdade você está diminuindo a Deus e exaltando ao homem, ou seja, você está exaltando a criação e diminuindo o Criador. Então é um pecado muito grave mesmo. E muitas pessoas esquecem desse tipo de pecado. Muitas pessoas esquecem e acham que isso é inteiramente normal e que Deus está se agradando. Deus não se agrada disso, tá? E dando continuidade aqui, um pecador pode se aproximar de Deus? Bom, biblicamente sim, com certeza. Qualquer pecador pode se aproximar de Deus. Ah, mas se ele for um pecador que fez muita coisa errada, fez muita coisa grave, pode se aproximar de Deus? Se ele for arrependido, com certeza. A condição para um pecador se aproximar de Deus eram duas. Hoje é só uma. Vou explicar. Nós não poderíamos nos aproximar de Deus se não fosse o sacrifício de Jesus. Como esse sacrifício já foi feito, foi consumado, Jesus veio ao mundo, não pecou, fez a vontade de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, ele carregou, como diz Isaías, ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, levou sobre si. Então isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, e o que acontece? Então essa parte, ou seja, essa condição, ela já está eliminada, Jesus já venceu por nós. Então nós já temos uma parte do acesso. Agora, a outra condição é o nosso arrependimento. E o nosso arrependimento envolve o seguinte: primeiro, a sinceridade. Porque não basta eu dizer o seguinte: eu estou arrependido do meu pecado. Eu tenho que viver esse arrependimento. E como que eu vivo isso? Obviamente que é não tornando a fazer.
Mas vamos colocar uma coisa assim, por exemplo, uma pessoa que ela fuma, tá? Por que fumar é um pecado? Bom, primeiro, pela desobediência. Igreja nenhuma permite cigarro, o uso de cigarro. Então, se você, por exemplo, está frequentando uma igreja e você é desobediente a seu líder, isso é pecado, está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos servir aos nossos senhores assim como nosso Senhor. Né? Nossos senhores, que a Bíblia está dizendo, são nossos líderes. E obedecer como nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você é desobediente, você está em condição pecaminosa. Tá? Mas, uma pessoa que ela fuma, aquilo é um vício, ela não consegue largar aquilo da noite para o dia. Acontece alguns casos, mas uma grande maioria não consegue. Mas a partir do momento que ela faz de tudo para largar isso, então ela está andando no caminho certo e ela vai vencer aquilo com a bênção de Deus. E aí sim, você vai notar que é o seguinte, mesmo ela continuando a fumar ali, mas se ela está lutando contra aquilo, essa pessoa é um pecador arrependido e está tentando se colocar no caminho. E com certeza já vai estar andando nesse caso. Lá no livro de Hebreus, vai dizer o seguinte, olha só. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nos edifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Olha só, Deus está dizendo, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Mas Ele está falando o seguinte, eu porei em seus corações a minha lei. Tá? Então lembra disso. Ora, onde há remissão destes, não há ofertas pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tá falando do sacrifício de Jesus aqui, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Consideremos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai aproximando daquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 14 ao 25. Então, no livro de Hebreus aqui eu estou vendo o seguinte, olha, Deus explicando que Jesus é o sacerdote, que por meio dele nós temos a salvação e que o entendimento das suas leis, daquilo que é a sua vontade, ele tem que estar nos nossos corações. Sendo assim, nós podemos nos aproximar de Deus. Amém? Então, a gente pensa na questão do pecado, como a gente luta contra o pecado. É conhecendo a palavra de Deus e praticando, tornando uma prática de vida. E se arrependendo daquilo que a gente acaba escorregando. Tá ok? E para concluir, eu coloquei assim, ser lembrado por Cristo. Quando nós morremos, nós vamos estar diante dele, como eu falei no início. Então, o que acontece? Ele é a nossa fonte de vida, mas para alguns a mensagem será, não vos conheço, e para outros, vinde benditos do meu Pai. Por que vai ter essa diferença? Nossa salvação depende de Jesus. Se você seguir Jesus, você vai ouvir a palavra, vinde benditos do meu Pai. Mas se você não seguir a Jesus, você vai ter essa mensagem, não vos conheço. Sabe? E ele diz o seguinte, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. A vida
para se alcançar a Cristo, nós temos a nossa cruz. Jesus levou a cruz dele pelos nossos pecados, mas hoje nós precisamos levar a nossa cruz. E o que significa isso? É abandonar as nossas próprias práticas que, vamos dizer assim, nos dão prazer, mas que não agradam a Deus, sabe? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo mesmo, tá? Tudo mesmo. Eu vou te falar que até um trabalho que você tem que não agrade a Deus, uma faculdade que você está fazendo que não agrade a Deus, sabe? Você vai ter que optar, ou eu escolho a Deus, ou eu escolho então a minha vida. Não estou dizendo que todo o trabalho que você está fazendo, tá? Um parênteses aqui, ou toda a faculdade que você está fazendo, um curso ou outra coisa qualquer, que isso seja contrário a Deus. Não, estou falando de coisas específicas, ok? Mas eu digo assim, quem quer realmente seguir a Cristo tem que tomar a sua cruz. E tomar a cruz aqui nesse caso, eu já não estou falando mais do símbolo da cruz. Eu estou falando de sacrifício, ou seja, tem que se sacrificar, tem que abrir mão de algumas coisas para que você possa chegar próximo a Deus. A verdade é que deixar de pecar, desejar não pecar, não é fácil, porque tem muita coisa que nos dão prazer, mas que nós devemos evitar para seguir a Cristo, sabe? Então, a questão de tomar a nossa cruz é trazer para nós mesmos esse sacrifício. Então, eu queria deixar isso para você, tá? E como um estudo, e pensar o seguinte: por que então fechar esse estudo com o seguinte? Por que então que o ladrão conseguiu a salvação, já que ele viveu uma vida de pecado? Então eu posso viver minha vida de pecado de todo jeito que eu quiser e chegar no último dia eu vou pedir para que o Senhor me salve. Bom, lembre-se de uma coisa: o pecador não teve oportunidade de conhecer a Jesus. O pecador não teve oportunidade de ter os ensinos de Jesus. Ele teve Jesus, ele conheceu Jesus naquele momento. E naquele momento ele foi humilde para reconhecer que ele era pecador, tanto é que ele afirma que ele merecia estar ali pelas coisas que ele fez, mas ele disse de Jesus: olha, esse não merece estar aqui, porque ele nada fez. Então, com a experiência que ele teve com Jesus ali, ele aproveitou aquela experiência, ele conheceu Jesus. E o que mais me cativou na fala dele foi o seguinte: ele nem pediu a salvação, ele sabia que ele era pecador. Ele só pediu o seguinte: olha, lembra-te de mim. Só isso. Lembra-te de mim. Mas Jesus, vendo ali o arrependimento dele, vendo ali que ele confessou publicamente ser pecador, e vendo que ele confessou também publicamente que Jesus era Senhor, porque ele falou: quando entrares no teu reino. A gente às vezes não observa poucas palavras da frase, mas quando ele fala teu reino, ou seja, ele está dizendo o seguinte: você é rei, né? Então o que acontece? Então ele reconheceu ali Jesus como Senhor, estava arrependido dos pecados, e ele fez isso no momento final da vida dele, e Jesus o recebeu e declarou para ele: olha, estarás comigo no paraíso. E por que se eu fizer igual o pecador eu não vou conseguir ser salvo? Porque hoje eu conheço Jesus, hoje eu conheço a palavra, hoje eu tenho a oportunidade de me chegar a Cristo. Então, se eu não quiser conhecer a Cristo hoje, me aproximar de Cristo hoje, na verdade eu estou sendo negligente com a palavra dele e não vou ter mérito algum para poder alcançar a salvação. Então, com certeza eu serei rejeitado se eu fizer isso. O ladrão, ele não teve outra opção, ele conheceu Jesus naquele momento, mas nós hoje, nós temos condição de ouvir de Cristo, de aprender de Cristo e de caminhar nos caminhos dele. Amém? Deus abençoe a sua vida, que esse estudo seja edificante para você, e se isso te edificou, se trouxe algo a mais, acrescentou algo a mais na sua vida, seja compartilhando, seja aprendendo mais, pesquisando mais sobre esse assunto e também pregando sobre ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo, se Deus quiser.